Patrimônio público em seu artigo 1º, parágrafo 1º, como conjunto de bens e direito de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico, pertencente aos entes da administração pública, direta e indireta. Classificação dos bens. Os bens podem possuir diversas subdivisões de acordo com a necessidade do grupo de interesse. Entre os mais comuns encontramos as seguintes classificações: quanto à sua escassez, livres ou econômicos; quanto à sua realidade física, materiais ou serviços; quanto à sua função, bens de consumo ou de produção; quanto à sua duração, duráveis ou não duráveis; quanto à sua origem, naturais ou transformados; quanto às suas relações recíprocas, bens correntes ou complementares. Os bens patrimoniais também podem ser divididos em dois grandes grupos: os bens móveis e os bens imóveis. Os bens móveis, também conhecidos como equipamentos, são, por exemplo, a máquina utilizada para operações, os veículos, as ferramentas especiais, servidores e computadores, os móveis, geradores, etc. Já os bens imóveis, como o nome já diz, são os prédios, terrenos, as instalações e as jazidas. Além dessas classificações, que são as mais conhecidas, temos também outras formas de classificar um bem. Tangíveis e intangíveis. Os tangíveis que se pode tocar, também conhecido como corpóreo, pode ser as máquinas e equipamentos, por exemplo. Os intangíveis, que não possuem uma forma identificável, são conhecidos como incorpóreos, podendo ser citados como exemplo as patentes e direitos autorais. Fungíveis e infungíveis. Os bens podem ser classificados por fungibilidade, ou seja, bens que podem ser fundidos ou misturados com outros, mas que não perdem sua característica inicial. Os bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outros sem que haja nenhuma mudança, pois são da mesma natureza. Exemplo: commodity, soja, trigo, etc. Bens infungíveis são considerados itens únicos, raros, que não podem ser substituídos de nenhuma forma. Como exemplo, o manuscrito original de um autor, o quadro original de Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Divisíveis e indivisíveis. Além da classificação, os bens ainda podem ser conhecidos pela sua divisibilidade. Quando o bem é divisível, significa que pode ser particionado sem que as partes percam suas características iniciais. Como exemplo, temos os terrenos, determinado lote de mercadoria. Já os classificados como indivisíveis são os que perdem suas características ao se separar. Suas partes isoladas não podem ser caracterizadas como o mesmo bem. Como exemplo, podemos citar um automóvel. Bens de capital e bens de consumo. Estas classificações são usualmente encontradas na administração, contabilidade e economia com bens de capital, que são os bens que a empresa utiliza para produzir novos produtos ou serviços, de bens de consumo que são destinados ao consumo final. Os bens de consumo são ainda classificados como bens de consumo duráveis, quando o produto tem a durabilidade superior a 1 ano ou superior a 1 ano fiscal, como por exemplo, os automóveis, televisores, entre outros. E também pode ser bem de consumo não durável, quando seu tempo de durabilidade não ultrapassar um período fiscal ou 1 ano.